e permitam-me umas breves considerações sobre as outras candidaturas que são já conhecidas. Bom, a candidatura da coligação PSD-CDS, ao que parece, apresentará como candidato Pedro Pinto, no braço direito de Pedro Santana Lopes, essa grande figura da política portuguesa, havendo também uma lista, ao que parece, encabeçada pelo atual vice-presidente da Câmara, PSD, desavindo por não ter sido escolhido como candidato e que se apresenta agora como independente, que é uma coisa que ele, obviamente, nunca foi. E, portanto, é uma lista do poder instalado daqueles que querem manter, através da sua candidatura, o poder que alcançaram na variação da Câmara Municipal de Sintra. E depois temos um candidato do CDS, mas que encabeça a lista do PS. E, portanto, o Partido Socialista propõe-se levar à presidência da Câmara Municipal de Sintra, no próximo mandato, um dirigente histórico e fundador do CDS e que já tinha sido dirigente da Ação Nacional Popular no tempo do fascismo. E, portanto, é este o quadro que temos, camaradas e amigos, de candidaturas, todas estas candidaturas que referi, que têm também uma coisa em comum, que é estarem comprometidos com esta política que, nas últimas mais de 3 décadas, tem efetivamente desgraçado o país. Todos eles, juntos ou separados, têm sido responsáveis, quer no país, quer no município de Sintra, pela situação em que o nosso país e o nosso município se encontram, e é evidentemente que nestas eleições eles têm que ser responsabilizados, têm que assumir as responsabilidades por aquilo que têm vindo a fazer no país e no município. Nós que na Assembleia Municipal assistimos à mudança de discurso destes partidos conforme estão no poder ou conforme estão na oposição, bom, o que nós vemos é que quando o Partido Socialista estava no governo, para o PSD e o CDS, todo o mal que acontecia em Sintra era culpa do governo. Para o Partido Socialista, ao contrário, o governo era muito bom e tudo o que acontecia de mal em Sintra era culpa, obviamente, da Câmara. Bom, agora que está o PSD e o CDS no poder, quer no governo do país, quer na Câmara, bom, então agora a culpa é toda da crise internacional. Não há nenhumas responsabilidades, nem da Câmara Municipal, nem do Governo do país, na difícil, da trágica situação em que o nosso povo se encontra. E, portanto, estes partidos de passa-culpas que se procuram sacudir a água do capote e passando as responsabilidades uns para os outros, na verdade o que eles são no município de Sintra são os delegados da Troika no município de Sintra e são os partidos que se propõem levar à prática neste Conselho as orientações da Troika e as orientações nacionais dos partidos que têm levado em Portugal à prática essa política. E essa política tem uma tradição muito concreta no ataque ao poder local democrático, que tem sido, de facto, um dos traços fundamentais também das políticas de direita levadas à prática pelo PS, PSD e CDS, tem sido o ataque sistemático ao poder local democrático, que conheceu um agravamento significativo em 2007 com a Lei das Finanças Locais, de 2007 do governo do Partido Socialista, do governo Sócrates, em cuja elaboração António Costa teve grandes responsabilidades, e que reduziu drasticamente o financiamento dos municípios, incluiu limitações drásticas à capacidade de endividamento dos municípios, deu um passo muito significativo na imposição de tarifas e de uma política de fiscalidade dos municípios profundamente antissocial e assentou os mecanismos de tutela administrativa de controle governamental sobre as autarquias, fazendo recair sobre as autarquias o odioso das políticas antissociais levadas a cabo pelos governos. Toda essa política ideologicamente marcada pela redução do papel do Estado, pelo desinvestimento público, pela alienação das funções sociais do Estado e dos serviços públicos e pela oneração das populações. Tudo isto se agravou a partir de 2007, com os famigerados PECs. Em 2010, a meio do ano,
as autarquias foram esbulhadas 100 milhões de euros do funcionamento, do financiamento a que tinham direito. Em 2011 foram esbulhadas de mais 245 milhões de euros. E no final de 2013, no financiamento direto do Orçamento de Estado, as autarquias locais terão menos 480 milhões de euros do que tiveram em 2010. E está agora em discussão uma nova lei das finanças locais, proposta por este governo PSD-CDS, em que a lei das finanças locais passa a estar subordinada aos orçamentos de Estado, quando deveria ser o contrário. Deveria ser os orçamentos de Estado teriam de respeitar a lei das finanças locais, passa a ser ao contrário. A lei do orçamento de Estado passa a poder derrogar a lei das finanças locais, se o governo assim o entender. São introduzidos novos mecanismos de tutela financeira do governo sobre as autarquias e haverá uma redução brutal da participação dos municípios nos recursos públicos. Se hoje, em face da lei de 2007, os municípios e as freguesias têm direito a 25% das verbas resultantes do IVA, do IRC e do IRS, passam apenas para 18,5%. De 23,3% para 18,5% em face desta lei das finanças locais. E tudo isto se conjuga com quê? Com a extinção forçada de freguesias, que tem cúmplices muito concretos no município de Sintra. A extinção das freguesias do concelho de Sintra, com esta eufemisticamente chamada União de Freguesias, foi uma operação lançada, decidida e executada pelo governo PSD-CDS, mas que contou também aqui no município de Sintra com a cumplicidade dos autarcas do PSD e do CDS, que não podem deixar de ser responsabilizados pela extinção destas freguesias no próximo ato eleitoral. A extinção de freguesias tem responsáveis e esses responsáveis têm de ser punidos. Eu vou terminar, camaradas e amigos, dizendo que nós da CDU nos candidatamos a assumir responsabilidades no plano autárquico. Nós não desertamos após as eleições. A minoria no município de Sintra, a CDU, sempre trabalhou, sempre aceitou trabalhar a minoria. Sempre com a disposição de trabalhar em benefício das populações, fosse qual fosse a maioria que estivesse à frente da Câmara ou que esteja à frente das freguesias. Mas as outras forças políticas habituaram-nos a autarcas em comissão de serviço. Se não vejamos o Partido Socialista, depois do descalabro eleitoral de Edith Estrela, quando perdeu a Câmara, primeiro passou para a versão soarista, teve João Soares em comissão de serviço durante um mandato, depois foi embora, passou depois à versão populista, da via da vereadora Ana Gomes, que também agora será as suas funções, e passa agora então à versão centrista, por via de Basílio Horta. Bom, e os cabeças de lista à Assembleia Municipal, bom, isso aí é melhor nem falar, porque esses, após as eleições, foi um ar que lhes deu. Há 2 mandatos atrás foi o Dr. Jorge Coelho, que foi eleito para a Assembleia Municipal, como cabeça de lista do PS, mas depois achou que era mais interessante ir para a Motengil, e depois foi José Jorge Letria, no último mandato. E tiveram uma coisa em comum, ambos, para além de serem cabeça de lista do Partido Socialista, obviamente, é que só foram a uma reunião, foi a da tomada de posse. Depois disso, nunca mais ninguém os viu. Bom, e a coligação PSD-CDS beneficiou desse descalabro eleitoral do Partido Socialista para se instalar, para ganhar a maioria na Câmara, com base no mediatismo, com base na notoriedade pública do Presidente da Câmara, com base em afetos clubísticos, agora com base em obra feita, isso é que manifestamente não foi. E é com esta convicção, com a confiança de que a CDU honra os seus compromissos, não falha nos compromissos que assume, que nós nos apresentamos a estas eleições. Confiamos com grande confiança, confiando que o povo do Concelho de Sintra nos vai confiar responsabilidades e que esta lista que é aqui apresentada está à altura de assumir todas as responsabilidades que o povo nos queira confiar. Viva a CDU!